Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Que Hugo podcast. Antes de mostrar a minha convidada super especial de hoje, eu quero falar para você que nós estamos gravando nos estúdios Canacaiana, um estúdio maravilhoso. E você sabe o seguinte, você não tem um estúdio de podcast, você quer gravar um podcast, quer começar nessa área, eu vou indicar para você esse estúdio aqui, que é o Canacaiana. Está aqui o telefone, você pode ligar, fazer a sua reserva, horário, 1 hora de estúdio, 2, 3, 4, você escolhe. Então você procura o estúdio Canacaiana. E também eu quero lembrar você, se você tem problemas de falar em público, se você tem medo de falar em público, eu vou te dar uma dica. Tem uma escola chamada Vox2U. É a super escola de oratória da América Latina, da qual eu sou professor de oratória. Você pode procurar Vox2U, está aqui também. Lá você tem um curso master, você tem um curso intensivo e também tem mentorias. Quem sabe que eu posso ser o seu mentor na oratória. Você entra em contato então agora com a Vox2U. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso a partir de agora. Você vai fazer o seguinte: se inscreve, ativa o sininho de notificações e durante a nossa entrevista você vai deixar o seu comentário. Lembrando que essa entrevista é gravada, não é ao vivo, mas você pode participar deixando os seus comentários. Valeu? Falei bem do seu estúdio Canacaiana hoje? Posso começar então? Tá, você bota o telefone aqui depois, né? Tá. Gente, a minha convidada especial de hoje, eu procurei no Instagram para falar sobre harmonização facial. Procurei aqui. Aí veio Andréia Brito. Eu digo, nossa, Andréia Brito, deixa eu ver. Aí cliquei aqui, deixa eu pegar aqui primeiro, Andréia, teu Instagram. Aí eu fiquei aqui. Tá aqui. Conquiste sua melhor versão. Dentista e professora, PhD. Nossa, olha o currículo. Cursos de harmonização, HF de orofacial. Orofacial. Pega que chega mais perto. André, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bem, tudo ótimo. Tá tranquila? Tô tranquila. Então vamos embora. Prazer imenso estar aqui com você. Ô, Andréia, eu tava olhando teu Instagram e eu vi aqui fotos de gente muito jovem. Aí eu fui pesquisar. E durante a minha pesquisa no Google, eu vi que os jovens de hoje, os adolescentes, já estão querendo fazer harmonização facial. Por quê? Então... Começamos bem? Começamos bem. Começamos bem. Polêmico. Então, hoje, né, com toda essa questão das mídias sociais, né, os jovens, adolescentes, eles são bombardeados todo o tempo por imagens de pessoas, muitas vezes com padrões faciais, né, que estão sendo, vamos dizer assim, considerados os mais bonitos para a atualidade. Sim. Né? Então, existe um padrão que esses jovens começam a visualizar no seu feed, no TikTok, o tempo inteiro. E o que eles querem? Eles querem ficar parecidos com celebridades ou com ídolos, né? E isso influencia muito esse desejo dos adolescentes em fazerem a harmonização cada vez mais cedo. Tá? Autoestima, né? Muitos deles têm autoestima baixa, às vezes sofrem bullying na escola, na faculdade, enfim. E a harmonização, quando bem realizada, né? Porque a gente sabe que harmonizar é melhorar, distribuir as proporções dos terços faciais de forma que fique tanto o perfil como uma visão frontal adequada, equilibrada. Então, quando bem realizada, realmente traz uma melhora significativa na autoestima. Agora, o que a gente assim sempre tenta conversar, principalmente com os pais, quando pessoas muito jovens, né, adolescentes, vêm buscando esse tipo de tratamento, é que a gente tente postergar um pouco mais, né? Tentar realmente entender o que está acontecendo ali por trás para que a gente possa aí fazer uma intervenção no momento certo. Quer dizer, se o jovem tiver para 16 para 17 anos, é autorização dos pais, é mais ou menos isso que você falou? Exatamente. Tem que ter autorização deles mesmos. Tem que ter autorização dos pais. Aí se você... André, me diga o seguinte, você como uma profissional, se você disser, não, você não precisa de harmonização facial, você já recusou? Se eu já recusei? Parece, não, acho que é capricho seu.
Olha, Hum. já recusei. Ó. Opa. Já. Queria Já ficar recusei. parecido com quem? Com um ídolo. Um ídolo e, Hum. assim, as características faciais eram completamente Que- diferentes, né? A gente sabe que existe também muita edição, às vezes, de imagem, tudo Sei. isso. Mas existe, realmente, hoje é uma das tendências é essa, né? Dos adolescentes quererem ficar parecidos com as pessoas que eles admiram. Loucura é Às essa? vezes é possível, por exemplo, um preenchimento labial, uma menina que tem um lábio muito fino, um sorriso gengival, um menino que tem uma deficiência de mento, né, de queixo, que realmente Precisa pode de a um gente preenchimento. um preenchimento, a gente fazer um avanço suave, sutil. Hum. É possível sim, né, desde que tenha indicação. Agora, quando não há indicação, quando há um Sei. exagero, aí o melhor é realmente a gente tentar conversar com esse jovem, enfim, e Ô, André, no momento certo. qual é o tempo de uma harmonização facial? Vamos lá. Você está olhando aqui para um futuro paciente, futuro cliente aqui, você vai olhando. Qual é o tempo de uma harmonização facial? Por exemplo, eu quero tirar esse bigode. Seria botox? Seria botox aqui, um preenchimento? Como é que seria? Preenchimento. Aqui seria um preenchimento. Preenchimento. Na verdade, assim, se a gente for pensar, a gente tem que Não é entender que eu esteja precisando, não, viu, gente? Vamos o lá. que acontece, É. por que a grande queixa, né, da maioria das pessoas, à medida que os anos vão avançando um pouquinho, né? A formação desse sulco, que a gente chama aqui, uma ruga profunda, é o bigode Aqui. chinês, popularmente conhecido. Conhecido como bigode chinês. Porque quando a gente vai envelhecendo, né, e algumas pessoas até por uma questão estrutural, a gente tem dobras na nossa face que vão se movimentando para o centro, né? Todas as nossas gorduras da face, nossa pele, elas vão migrando para o centro. E aqui vai se formando uma dobra. E essa dobra é o bigode chinês. Então, muitas vezes, não é, no seu caso, por exemplo, nem é o ideal a gente preencher, porque você pode ficar com o rosto muito cheio. O ideal para você seria a gente reposicionar. Porque quando você era um pouco mais jovem, provavelmente você não tinha essa marca aqui. Eu vou te dizer o seguinte, André. Ficou mais saliente depois que eu perdi agora 18 quilos. Exatamente. Lógico que ficou, tá vendo? Ficou mais. Sim. Quer dizer, aqui seria o preenchimento ou engordar de novo. Não. Vou engordar de novo, não? Vai engordar. Não, mas esse emagrecimento, isso é um dos fatores de, vamos dizer assim, de envelhecimento da face. Por quê? Porque quando a gente tem mais gordura no nosso corpo, a gente vai ter na nossa face também, né? E a gordura, ela é o tecido de sustentação da nossa pele. À medida que a gente emagrece, principalmente quando a gente tem um emagrecimento rápido, brusco, a gente vai tendo esse derretimento facial. Não é o seu caso, tá? Mas, assim, a gente vai tendo a pele vai cedendo, né? E vai vindo mais para o centro. E aí esse bigode chinês, o sul vai se formando. Então, o ideal, Hugo, é a gente fazer em você, no seu caso, uma terapia de bioestímulo de colágeno, reposicionando essa sua pele de forma natural, porque a gente vai ganhar colágeno nessa região lateral da face, que é onde a gente mais perde, e aí quando a gente ganha firmeza aqui, tudo reposiciona. E aí a gente vai ter essa melhora. No seu caso, como você não tem esse suco muito profundo, seria melhor do que a gente está preenchendo. Então, essa seria a condução ideal para uma harmonização facial. Essa é a condução. Para o seu caso, No meu sim. caso, sim. Às vezes, quando é muito profundo, tem pessoas com 30 e poucos anos de idade que já tem esse suco, esse bigode mais marcado. Aí é uma deficiência óssea mesmo, que aí a gente pode. Ou hereditária, preencher. pode ser. Ou genética, não é sim, isso? Sim. Tá? Você é professora também. Sou. Professora de. Como é que seria? Então, eu sou professora de harmonização orofacial e de dentística, odontologia estética. Eu atuo nas duas áreas. Que seria lentes? Que seria... Lentes, clareamento, facetas, aumento a gente chama de aumento de dimensão vertical, quando a gente desgasta os dentes, né? A gente vai fazendo esse aumento para também harmonizar a face. Então, na verdade, está tudo junto e misturado, né? Está interligado. Está interligado. Tá, que a gente chama de combo, né? Tá no combo. Aí você dá aula onde? Hoje? Eu tenho um instituto de harmonização orofacial, chama Hoff Dental Academy. Hoff Dental Academy.
E eu tenho os cursos lá e eu dou cursos também em outros países. Eu dou curso em Portugal, eu dou curso nos Caramba. Estados Unidos, dou curso em outros estados aqui do Brasil também. Hum. Então eu tenho algumas palestras. Então eu sou professora, mas não mais de universidade, de faculdade. Sei. Eu dou cursos de Mas já deu aula capacitação. em faculdade? Já dei Aonde? aula por quase 15 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Do Sul. Rio Grande do Sul. Morou no Rio Grande do Sul durante 15 anos. Morei no Rio Grande do Sul durante 15 anos. Pediu exoneração, veio embora. Vim embora para minha. Voltei Você é Recife. pernambucana? Sou pernambucana. De Recife mesmo aqui? Recifense da Recifense Gema. da Gema. Da Gema. Tá. André, eu tenho uma perguntinha aqui. Qual o melhor tratamento para harmonização? Qual o melhor tratamento para essa harmonização? Olha, Que pergunta difícil. é. Porque assim, Hum. depende da necessidade de cada paciente, né? Um paciente muito jovem, por exemplo, minha filha, ela agora vai fazer, ela tem 23 anos, mas desde os 21 que eu já faço botox nela. Não, peraí. Por quê? Porque é um botox preventivo, né? A gente tem a nossa mímica facial, Sim. né? A gente tem os músculos da expressão. E quando a gente tem uma expressão facial muito exagerada, né? A gente começa a formar rugas precocemente na nossa face, sulcos que Mas com depois... 23 anos, André. Sim, porque a gente já vai É. reprogramando essa musculatura dela. Que não é possível. É verdade. Então, Hum. e meninas até mais jovens. Mas a gente chama de baby Hum. botox, é o Hum. botox preventivo. Hum. Então, assim, não que a gente vá fazer exageros, nada disso. É só uma adequação para a gente ir regulando aquela mímica facial exagerada para que aquela ruga, que inicialmente ela é só uma marquinha na pele, ela vai se transformando em algo muito profundo e depois, para a gente reverter isso, aí sim é muito mais complicado. Ô, André, durabilidade. Vamos falar de durabilidade, que isso me interessa. Quanto tempo dura uma harmonização facial? No caso da sua filha, esse tempo. Pronto, vamos pensar Ma- só num botox, No- né? No caso dela. Ok, no Botox. 6 meses. Por quê? Porque o Hum. botox, a toxina botulínica, ela é um fármaco, é um medicamento. Só um semestre? Um Eu, hein? semestre. Hum. Por quê? Porque a gente vai mudando, né? A gente vai, com o passar do tempo, a nossa mímica facial vai mudando, a gente vai também envelhecendo de alguma forma. E o ideal é que a gente tenha tratamentos que sejam reversíveis, que não sejam permanentes, por exemplo, para que não causem nenhum tipo de problema futuro. Então, a toxina botulínica, ela realmente ela tem essa vantagem de que, por exemplo, se você, vamos supor que o tratamento não deu certo. Você fez uma toxina botulínica, uma aplicação de botox e você não gostou. Sim, não gostou, mas não tem como reverter. Isso, mas como ela Ok? dura 6 no meses? máximo, aquilo ali, depois você já pode chegar para o mesmo profissional e dizer, olha, eu quero ficar menos congelado, ou aquele ponto que você colocou aqui, eu não gostei, não deu muito certo. Então, é algo reversível, né? Isso é ao meu ver, isso é uma vantagem. Agora, o que a gente sabe é que a indústria farmacêutica está trabalhando, estudando, produzindo toxinas botulínicas com maior durabilidade, desde que você tenha já segurança de que aquele tratamento para você é um tratamento que você acha Que é- legal. Tá, aí eu digo para você, aqui a gente pode falar dos produtos. Esses produtos são todos importados? Esses são todos ou já tem uma fabricação nacional para isso? Poucos produtos com fabricação nacional, mas a gente já tem, né? A gente já Pode dizer tem. o nome assim, o que você usa, mas usa. Pode dizer. Olha, o meu Hum. produto, a linha que eu utilizo Galderma. Galderma. Galderma é a linha que surgiu, o primeiro ácido hialurônico que surgiu no mundo foi da Galderma. O primeiro bioestimulador de colágeno, que é o Sculptra, ele é da Galderma e ele veio com a proposta de tratar pacientes HIV positivo. Ah, eu li sobre isso. Eita, 25 anos já de história. Então, caramba. são produtos muito seguros, de excelência, né? Muito estudo, muita evidência científica e que a gente sabe que não vai ter problema nenhum. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado também com algo que é muito novo, né? Eu sou muito cuidadosa em relação a isso. Sei. Então, gosto muito de trabalhar com produtos que tenham essa
já é essa idade, assim, esse caminhar, 25 né? anos, não são 25 anos, 25 né? dias. Falamos agora do Botox. Preenchimento labial. É a mesma durabilidade? 6 meses também? Qual é o que dura mais, hein, André? O que dura Hum. mais é o bioestimulador de colágeno. Ele tem uma durabilidade em torno de 1 ano e meio, São mais os ou PDOs? Não, menos. não. O PDO é o É o fio, né? fio, São né? os Aqueles fios. fiozinhos, certo? Os fios de PDO, eles. Porque assim, tudo vai Mas é. somando, né, Hugo? Hum, Tudo vai somando. Assim, à medida que você vai fazendo anualmente a sua manutenção e cada vez com menor quantidade, porque vai hum. somando. Então, aquilo ali, a sua pele, ela já vai responder de outra forma. É diferente de uma primeira vez. Um paciente, por exemplo, que me procurou semana passada com 72 anos. Nunca tinha feito nada. 72 anos. 72 anos. O Que sonho dela era massa fazer a isso. harmonização. Ela queria rejuvenescer. Caramba. E assim, e eu conversei, sou sempre muito Hum, franca com os pacientes. Olha, não é do dia para a noite que a gente vai conseguir um resultado já sensacional. Mas hum. assim, os tratamentos, a gente vai percebendo que, com certeza, se ela fizer anualmente esse tratamento, daqui a 5 anos, ela vai estar muito mais jovem do que hoje, quando ela Era, chegou para mim. tá, beleza. Era com 72, com 5, daqui a 5 anos ela estaria com 7. 77. Já notaria uma diferença. Para melhor, ela vai estar mais jovem. Mais jovem. Mais jovem. Gente, que louco. Pele mais jovem. Mas com PDO, com esses fiozinhos, você. Não. Não Não, botaria. aí o que eu gosto muito de associar? Ultraform, ultrassom Hum, microfocado, né? Uma excelente opção, porque ele vai trazer uma contração já em diferentes camadas hum. da pele. Aí a gente faz o Sculptra, um bioestimulador de colágeno, que vai formar novas fibras colágenas, algumas sessões. E o Botox, alguns pontinhos de preenchimento para trazer uma sustentação, né? Hoje a gente tem utilizado muito produtos que trazem uma modificação no nosso DNA, das nossas células, que são os exossomes. Então a Que gente isso, tem cara. muito recurso, Hum. Hugo, hoje em dia, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar é sobre contraindicações. Para se Uhum. fazer um Botox, para se fazer fios de PDO, quais são as contraindicações de todas, tudo que a gente está falando aqui, André? Então, as É. contraindicações, né? Pacientes imunodeprimidos, pacientes que têm problemas de saúde geral, por exemplo, pacientes diabéticos não controlados, pacientes que têm doenças autoimunes. Então, são Sim. pacientes que a gente tem que ter um maior cuidado, até porque assim, a resposta Hum. vai ser menor e dependendo se esse paciente não está controlado, a gente pode ter problemas de infecção, por exemplo, né? Então, são cuidados que tem que se ter. É, mas eu, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de catarata. Só para ter. Me pediram parecer cardiológico, é, como é, coagulação do sangue, para ver. Sim, sim, sim. Há esse processo na harmonização, um processo mais difícil. Sim, Você pede os exames de glicose, de sim. colesterol. É sério? É. Glicose, tempo de Tempo de coagulação, coagulação. o hemograma, né? A gente pede, sim. Mas para que tipo de Procedimentos procedimento? cirúrgicos, minimamente, assim, Hum, cirúrgicos de menor porte, sei. né? Mas para um botox, um Não, não preenchimento, precisaria. não há necessidade. A gente Hum, faz todo um questionário com o paciente, que a gente chama de ficha de anamnese, né? hum, E ali a gente tem as informações. Agora, caso o paciente relate que tem algum problema de saúde, ou conversar com o médico do paciente para ver se, dependendo do tipo de doença, se o médico libera ou hum. não, ou se for algo que o paciente não tem muita certeza de como tá, o ideal é a gente pedir uma bateria de exames. Anestesia local seria, não que isso? É Anestesia local, aquela local. da picadinha, você Picadinha, picadinha. pomadinha. Olha, eu já Não. aqui, ó, no, quando chega aqui, quando chega aqui, meu Deus do céu, mas eu sou macho, sou homem, eu aguentei, Aguentou? tá, aguentei. Mas a gente tá falando só daqui, Uhum. daqui pra cá. O que é que tem a ver com a Andréia? Então, Hein? Andréa, cirurgiã dentista, cabeça e pescoço. Cabeça e E pescoço. pescoço. É. Daqui pra cá não tem, como é que se cuida? Corporal. Corporal. Isso aqui tá me deixando incômodo na asa aqui, tem uma certa gordurinha. Uhum.
Isso Também. é cirurgia plástica, então, no caso? Não, não. Não? Os mesmos recursos Botox que a gente pode serve? usar. Aí, se é uma gordura, a gente vai utilizar. A gente não, que eu não trabalho com isso, mas a Isso, gente nem. vai se utilizar os esvaziadores de gordura, que são as enzimas. Enzimas, o próprio Ultraformer, né, ultrassom macrofocado. Aí existem recursos para diminuir gordura, para trabalhar a flacidez, né, para trabalhar linhas no colo, nas mãos. Então, existem vários recursos também que podem vir antes de uma cirurgia plástica. Sei. Flacidez. Eita, isso. Quem as mulheres que estão assistindo agora com a gente. Qual é o tratamento para flacidez? Andréia Brito. Eu só faço pergunta para Ele dizer, meu. A gente Você pensa tá que a indo na flacidez é dor, só né? aqui, né? Não, flacidez aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Principalmente, hoje a gente tem visto as pessoas estão emagrecendo muito rapidamente, né? Utilizando medicações, Mondiaro. Antes de você falar sobre isso, deixa eu só entrar aqui entre nós. Jejum intermitente. Com você, como profissional de saúde, aconselho o jejum intermitente. Eu sei que não é a tua área, lógico, mas já que a gente está conversando aqui, não custa nada ouvir uma. Sim, Já fez? aconselho. Eu faço jejum permanente às vezes, que eu passo o dia no consultório e não consigo nem comer. Mas não é intermitente, né? Não é Permanente. intermitente. Tá, Tô continuando. brincando, Vamos tô lá, brincando só contigo. para. Vamos lá. Então, como as pessoas, né, estão emagrecendo muito rapidamente devido a esses medicamentos, às vezes perdem coisas de 6, 7 quilos em menos de um mês, 10 quilos. E isso traz muita flacidez para o corpo e para o rosto também, para a face. Como que a gente vai trabalhar isso? O ideal é trabalhar antes do emagrecimento até, prevenir. Já fazer essas terapias de bioestímulo de colágeno antes, para você se preparar, para você emagrecer bem. Porque senão o seu Coisa rosto interessante, cara. vai ficar muito envelhecido. Que coisa interessante. Agora você tem um instituto de harmonização facial. Você usa modelos para. Como é que funciona esse instituto? Você usa modelos. Sim, sim. Como é que é feito isso? É uma curiosidade. Se você tem uma clínica, um instituto, você tem que ter alguém para dizer, fazer um grande teste. Sim, Como sim. É que é feito isso, André? Então, o É. meu instituto, eu tenho um instituto de cursos, né, de harmonização. Sei. Então, eu tenho profissionais das áreas que podem fazer harmonização, não são só dentistas, Sabe por né? que eu falo isso? Porque ali na rua, na João de Barros, tem uma escola Sim, para dentistas, de odontologia, de odontologia, cursos de odontologia, e isso né? que são modelos, são pacientes Isso. que vão lá só para. Sim. E então a gente tem, a gente faz esse recrutamento de pacientes modelo para os cursos. São pacientes que eles vão pagar só o valor do produto, né? Ah, Porque cara, que interessante. os produtos de harmonização, assim, produtos de excelência, eles custam caro, né? Então existe o custo do material, mas eles vão ser pacientes modelo, porque eles vão ser pacientes desses profissionais que estão se capacitando. Existe toda uma supervisão nossa, de professores, de toda a equipe, mas quem vai fazer a injeção dos produtos são os alunos. Sei. Agora, o André, eu perguntei que não quer calar. Você é uma cirurgiã dentista. Por que foi para essa harmonização facial? O que te deu na Então, teia para dizer que tu acordou assim? Cansei. Não. não. Como é que foi isso na tua cabeça? Essa mudança? Na verdade, Hugo, assim, eu nunca saí da odontologia raiz. Para mim, os meus tratamentos de odontologia estética, eles sempre precisaram de um complemento. Porque às vezes eu fazia um sorriso perfeito, lentes, facetas, clareamento, mas o lábio daquela paciente estava envelhecido, o rosto da paciente não combinava, Isso te incomodava? isso me incomodava. Que coisa genial isso. E como a gente Que trabalha coisa. cabeça e pescoço desde a faculdade, Hum. né? O cirurgião, por exemplo, o cirurgião bucomaxilofacial é dentista, é cirurgião dentista, né? E ele desmonta e monta uma face de novo. Cara, é isso mesmo. Eu tenho um amigo meu, doutor Mauro Macedo. É muito bom. Sim, continuando. Então, a harmonização, na verdade, a gente sempre fez a harmonização, né? Mas os recursos de, por exemplo, injetáveis, a gente não tinha acesso, mas a gente tinha todo o conhecimento anatômico para isso. Então, eu
fui para a harmonização orofacial por isso, porque eu queria trazer um tratamento completo para os meus pacientes. Sei. Assim como hoje, eu não faço só a harmonização pele e face, rosto e lábio. Eu trabalho também dentro da cavidade bucal. Eu faço um tratamento global do meu paciente. E só o cirurgião dentista Dentista consegue consegue fazer isso. isso. Agora eu te pergunto, a gente falou muito em mulher, você falou da senhora de 72 anos, falou da sua filha. Homem, Demais. estão procurando mais o quê? Que ninguém nos usa. Muito. Os homens hoje Eles em têm vergonha dia, de chegar na clínica? olha, eu acho que tinham mais, Hum. né? Os meus Mas não primeiros admitem que faz. pacientes, Eles não admitem. eles pedem para fazer algo muito discreto, né? O maior medo do homem Oh, é que os amigos percebam. Pronto, chegou, chegou onde eu queria. Bom, chegou. Esse é o maior Hum. receio. Mas, para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa, um questionário, joguei para 100 amigos, WhatsApp, amigos meus, Sei. sobre preenchimento labial. Eu trabalho muito com preenchimento labial e ano passado eu dei muitas palestras sobre preenchimento labial masculino, que é meio que um tabu. Né? E eu joguei lá algumas perguntas para saber se eles fariam, se eles têm curiosidade. E mais de 50% disseram que fariam. Porque percebiam, porque o homem, principalmente, ele perde muito lábio, né? Ele fica sem boca, praticamente, com o passar do Com o tempo. passar do tempo. Muito mais do que a mulher. E a maioria deles falou que sim, que faria o preenchimento, desde que não doesse, que não ficasse artificial e que os amigos não percebessem. Mas como? Me diga a fórmula para. Como vai Existe. perceber isso? Não, existem produtos, porque assim, o preenchimento, né, o ácido hialurônico, você tem diversos tipos de ácido hialurônico. Então, você tem um ácido hialurônico muito leve, muito fluido, que ele vai trazer uma hidratação, um rejuvenescimento para o lábio. Que massa. Um outro que já traz um pouquinho mais de volume, caso seja necessário. Assim como técnicas diferentes também e o desejo do próprio paciente, né? Então, tem como, sim, a gente trabalhar. Eu tenho feito bastante nos maridos das minhas pacientes, por exemplo, a hidratação, o rejuvenescimento, sem que fique perceptível. Eles pedem assim, doutora Andréa, quando eu chegar, vai ter muita gente na recepção esperando. Se eu não tenho um horário assim à noite, deve ser mais ou menos Vai isso. sair de máscara. Sai de máscara? Sai de máscara. Se ficar um pouquinho inchado, põe uma máscarazinha no outro dia. Não, já tá mas tudo você bem. está falando só de preenchimento labial. Tu quer saber, Tá. o homem procura mais o quê? O homem procura mais o Os fios, eles botox. procuram os fios. Muito pouco. Procuram mais botox. E o bioestimulador de colágeno, né? Porque não querem ficar flácidos, não querem trazer uma sustentação para o rosto de forma muito natural. E o próprio preenchimento de olheira é algo que os homens procuram bastante, do bigode chinês. Sabe o que eu acho, André? Que quando o homem faz uma harmonização, quer fazer, é quando ele vê o resultado da mulher dele. Ele diz, pô, minha mulher está muito nova, eu não vou ficar... Não pinta isso na cabeça, eu disse, pô, vou fazer. Muito. Peraí, que ela está muito bonita, eu não vou deixar. É isso, mais ou menos, que acontece. Isso não é? Um puxa o outro. Um puxa o outro. E sempre a mulher leva o homem? Sempre a mulher. Sempre a mulher. Aqui, doutor, eu trouxe. É engraçado. A maioria das mulheres levam homem. Tem umas que dizem assim, não invente de trazer meu marido aqui, porque eu quero mais é que ele fique horroroso. Senhoras e senhores, isso é muito grave. Deixa meu marido gordo, flácido, e eu vou ficar bonita. Mas são poucas. São poucas. A maioria cuida. Eu vou pro Carvalheiro no carnaval e eu quero chegar lá arrasando. E ele cheio de flacidez. Ele não precisa, não quero ninguém olhando pro meu marido. Às vezes é ciúme mesmo. Jura? Né? Não quero ninguém olhando. Assim como os homens também. Não, minha mulher não precisa de nada. Muitos homens dizem isso. Tanto que muitas mulheres, elas não querem que os maridos percebam, porque eles não querem. Eles dizem, não, você já é tão bonita, você não precisa de nada. Esse machismo da Gota Serena, não é? Às vezes é machismo, sei lá, insegurança. Insegurança, não tem pé no taco. O André, depois que eu faço um botox, uma harmonização facial, um preenchimento labial, quais são as recomendações logo que eu saio do consultório da doutora André? O que é que eu não devo fazer? Eu não posso ir mais para academia? Quanto tempo eu não posso pegar sol? Eu não posso baixar a cabeça? Como é que é o pós? O pós que é super importante. Isso. Depende do procedimento. Vamos lá, vamos começar por etapa. Botox é um procedimento muito tranquilo, né? Existia esse mito, na verdade não tinha nada de evidência na literatura de que tinha que ficar 4 horas sem baixar a cabeça, sem fazer exercício físico. É mito? É mito. Pera, tu jura? Eu fiquei
Hoje a gente sabe, tá? Isso é recente. Eu fiquei andando assim, André, dirigindo assim, ó. É mito. Aprende, vamos lá. É mito. É mito. Então, hoje a gente sabe que a toxina botulínica, o Botox, ele já internaliza ali no sítio, né, em torno de 20 minutos. Então, depois disso, não precisa ficar sem, por exemplo, sem baixar a Sem baixar a cabeça. cabeça, sem massagear, sem fazer um exercício físico. Não há necessidade. Quer dizer que eu posso sair de lá, fazer minha atividade física, minha musculação tranquila. Tranquilo. É mito, então, que esse negócio... Vamos derrubar. Qual? O do preenchimento labial. Vamos lá, começar por fazer a cronologia. Pronto. O preenchimento labial, ele já traz um pouco mais de cuidado, Opa. né? Por quê? Porque é um procedimento um pouco mais invasivo. Então, no dia, o ideal é que o paciente não faça nenhum tipo de exercício físico, evite alimentos, por exemplo, muito quentes na boca, evite beijos ardentes por 3 dias. Não pode, para não deslocar o produto. 3 dias sem beijar. Não, pode beijar, mas não pode ser aquele Beijo a caliente, né? não, né? Tipo, vai pro Carvalheira, não pode Não fazer pode. preenchimento. Olha! Mas ninguém vai fazer no carnaval, sábado, né? no Ninguém vai... carnaval, faz um pouquinho antes. Sim, tô falando carnaval. Então, teu consultório deve estar assim, o instituto, no caso, para carnaval, pré-carnaval. As pessoas, vou botar, vou... Tanto Aumenta, a demanda é maior, sério? Tanto o consultório, né, como a escola também. Os A dois. procura é maior quando tem festividade, por exemplo, chega carnaval, festa de ano novo. Sim, Gente do céu. sem dúvida, sem dúvida. Essa época é uma época que o pessoal procura mesmo. Quer se cuidar, quer estar bem, né, no feriado, enfim. E como é que é o teu acompanhamento de cada paciente, André? Deve chegar cada pergunta, deve chegar cada dúvida de cada paciente antes de começar um procedimento. Quais são esse tipo de pergunta, doutora? Eu vou ficar inchada. Doutor, qual é a preocupação principal do teu paciente para quando chega? Que nunca fez, coisa que nunca... Principal, eu acho que se vai doer. Não, doer... São picadas, né? Hoje a gente trabalha, assim, eu trabalho, existem pomadas, né, no caso do Botox, existem recursos também muito potentes que a gente suaviza muito a questão da dor. E quando é preenchimento, a gente faz sob anestesia, né, ou sob bloqueio ou local, e é super confortável, o paciente não sente nada, nada. Então esse é um dos receios. O outro receio é se vai ficar artificial. Como que você sabe que não vai ficar artificial ou não? Depende Tu trabalha muito. com inteligência artificial já na computação? Como é que você faz em 4D? Como é que vai ficar? Você já usa esse recurso? Não uso, Hugo, porque eu acho que a gente às vezes cria uma expectativa que pode não condizer com a realidade. Né? Porque você pode simular, mostrar algo que seja... Né? Existem aplicativos hoje, né, que fazem por isso que eu estou te perguntando. Mas eu confesso que eu não faço esse tipo de... Ainda não, esse recurso. Mas eu acho que é algo que veio para ficar. Veio para ficar e é o futuro, né? E é o futuro, com como certeza. eu vou ficar? Quero saber como eu vou ficar, se vai ficar bom ou não. Isso. Tá. E depois de 6 meses... Qual é o retorno dessas pessoas? Elas voltam mesmo? Voltam. Depois de 6 meses, fazer, pô, eu vou ficar... Agora, a minha pergunta. De 6 em 6 meses, essa ação de Botox, não tem nada, uma contraindicação para dizer, dá um tempo, fica mais um tempo de 6 meses, não vamos fazer agora. Você fez isso, vamos dar mais um tempinho, volta. Existe essa preocupação? Existe. O Botox é algo que vai embora realmente com no 6 máximo meses. 6 meses. Ok. Mas o preenchimento, dependendo do produto que é utilizado, a durabilidade é muito maior. 1 ano? 1 ano e meio, tem produtos que até 2 anos, né? E que não há necessidade da gente estar fazendo uma nova intervenção. Então, é avaliar o paciente, ver se há necessidade ou não de colocar um pouco mais. Mas, muitas vezes, esses tratamentos à base de preenchimento, de bioestimuladores de colágeno, a gente vai fazer uma manutenção anual e cada vez com a menor quantidade de produto. Agora, é o quê? Um Botox, por exemplo, 1 ml, 2 ml, qual é a medida?
são unidades. Ele É um... é é- um líquidozinho, né? É Hum, um pó, na verdade, que a gente joga ali um soro fisiológico estéril. E ali eu tenho quantos 100 ml? unidades de Botox, 200 unidades, depende do que Hum. eu comprei. Então, eu vou colocar uma quantidade de unidades. É por unidade Ai, de unidade. universais. O Botox. Um. Pode-se até dizer que em ml, 0,01 ml em cada Sei. pontinho, né? Depende do músculo, depende da Hum. força do músculo, né? Tem gente que tem, por exemplo, esse músculo aqui da glabela, tá sempre com cara de Como é o bravo. nome? Glabela. Tu tem. Ele tem glabela, doutora. Pode ver. Ó. Aqui, esse músculo aqui, É ó. esse Ó, esse músculo aqui. aqui muito É. forte, né? Pessoas que normalmente estão contraindo esse músculo, que ficam com a cara de brava. E às vezes a pessoa é uma pessoa super de boa e tal, Hum. mas o amigo ou a amiga olha e diz: Nossa, o que, que você tá bravo? Não, não tô bravo. Não, você tá bravo. Oxente. Não, eu tô sorrindo, mas mesmo assim você tá contraindo o músculo, Que né? expressão facial é essa? Então o Botox Caraca. ele vem para trazer aquele efeito de Hum. suavidade, né, na expressão, suavizar o olhar, a expressão, deixar essa pessoa realmente com um ar mais, E mais leve autoestima lá em cima. e autoestima lá em cima. Caramba, que maravilha. É revolucionário isso. Maravilha. Agora, doutora, tô vendo a sua pele. Nossa, que pele. Quem aplica na doutora? É uma amiga médica? Quem é que aplica o Botox? Quem aplica? É você mesmo, não? Hein? Sou eu mesma. Como? Não, peraí. Eu faço. Peraí. Peraí, vamos com calma aqui. Vai pro espelho, Isso. agulha, Pomadinha, sorinho. pomadinha, porque a gente se ama, né? Você mesmo faz? Faço. Faço. Muitas coisas eu É faço. ninja. Não é possível que sim. Mas eu acho que a maioria, viu, termina se Hum, auto-aplicando mesmo, porque a gente não jura, tem cara? tempo, né? É. Pra você ter uma Eu ideia, pensei que era uma final do amiga ano. tua, Então, eu médica. tenho amigas assim, É. da minha equipe que, por exemplo, um preenchimento labial, né? Hum, Um bioestimulador de colágeno nessa região aqui que é mais arriscadinha. Aí sei. eu realmente fica difícil o acesso. Hum. Mas o resto, eu faço até lábio mesmo, às vezes eu Tu, mesma tu mesmo faço, me faz? anestesio e faço. Pô, isso é uma loucura, né, velho? A gente não faz aqui também as nossas coisas? Então, tá certo. Doutora André, alguma pergunta que ficou no ar? Não, né? Falamos tudo ou Eu acho faltou que, alguma acho que coisa? Diga pra mim. falamos tudo, acho que Vamos falar, sim. somos harmonização, PDOs, né, os PDO a fios. gente não falou, né? Não falou do Do PDO. fio de PDO. É, a gente falou en passant do En filtro passant. PDO. Vamos falar do filtro PDO. O que é o PDO? É O a PDO sigla. é a polidioxanona. Peraí. Dioxanona. Polidioxanona. É. Esses fios, como são eles? Me explica direito. É praticamente invisível, é isso? Esses fios, assim, Hum, eles não são invisíveis. Eles têm uma coloração, o PDO, ele tem uma coloração arroxeada inicialmente. Mas a gente vai colocar numa camada da pele, embaixo da pele, abaixo da pele, tá? Que é uma camada um pouquinho mais profunda. Então, eles não vão ficar visíveis. Eles ficam invisíveis. certo. Isso. Mas usa uma colocação, André. A colocação deles. Abre Não, a gente faz um um furinho. furinho, e a gente vai entrar. Ele vem dentro de uma cânula metálica. E a gente coloca essa cânula. Vai colocando, entra ali. Depois a gente vai puxando. Quando a gente puxa a cânula, o fiozinho fio já fica. Aí a gente puxa porque ele tem umas garrinhas, né? Esse fio tem umas garras, que é o fio especulado. Então, ele puxa a gordura que está embaixo da pele, ele reposiciona, ele traz junto. Sei. E aí a gente trava esse fio aqui em cima Hum. e ele vai reposicionando. Isso aqui. Isso aqui. Então, não é um fio só. A gente tem São que colocar, às vezes, 5 fios de cada 5 lado. PDOs desse lado, 5 PDOs do do outro, para ficar isso aqui. Puxando. Isso. Tá. Aqui. Agora é o seguinte. Há um corpo estranho. É um corpo estranho, concorda? Qual é a sensação logo de colocar os PDOs? Qual é a sensação que o paciente sente? Pô, o bicho está me incomodando. Caramba. Ele se sente um pouquinho travado, até porque assim, na primeira semana, esse fio ele fica mais tensionado ali dentro, né, dentro da pele.
Então, o paciente vai sentir um pouco de limitação de abertura de boca. Até é interessante que não faça mesmo a abertura de boca muito, né, exagerada, para não deslocar, não Sei. perder o efeito do fio. Mas não é nada muito desconfortável, não. Os 3 primeiros dias são um pouco mais chatinhos, né? E depois esse fio ele vai se acomodando na pele e aí tranquilamente ele fica ali bem posicionado. Caramba, eu vou fazer esses PDOs um Eu dia. acho que você Eu vou fazer uns vai PDOs amar. aqui, Isso. para puxar isso aqui, Isso, e já vai tá? suavizar o que lhe Ah, incomoda. suaviza já aqui o É nosso isso. bigode chinês. Isso, exatamente. Gostou? Ah, mas eu não sei se ela pode falar nisso. Vou perguntar, tá? É caro. Valores. Não sei se é eticamente, não sei se você pode falar. Um preço mínimo para se dizer um botox. Vamos dizer um botox simples, só para aqui na testa. Em torno de quanto? Olha, depende muito da toxina Tá utilizada, fugindo, né? tá fugindo. Não, é porque depende muito da quantidade, do tipo de toxina do Quantos ml? botox, Pronto. né? Porque, assim, o mínimo que a gente utiliza no paciente, por exemplo, um terço superior de face, em torno de 35, 40 unidades, o mínimo, né? De toxina botulínica. Se é uma toxina botulínica de melhor qualidade e também que ela está na diluição correta, porque tem isso, a gente Isso. não pode botar muito líquido ali dentro, porque senão você não tem Não tem. uma toxina potente. A gente, o que a gente vê, assim, existem, por exemplo, lojas de shopping, né, que, enfim, às vezes tem um valor um pouco mais em conta, em sei lá quantas E o vezes, resultado muito bom. o Pronto. resultado muito bom. Eu posso dizer para vocês que eu já fiz aqui um botox. Aqui, fiz um botox. Tá, eu acho que já está até. Já saiu o Já efeito? tá. Já tá na hora. Já pode, já. Existe um intervalo mínimo, Ela tá, fala Hugo? assim, ela os sangues nos olhos. Já está na hora de fazer o botox de novo. Ave Maria, ela vibra com isso. Você é vibradora, né, doutora? Eu Gosta do que faz mesmo, Eu né? amo, É sou impressionante. apaixonada. Agora, endereço pode dar, viu? Aqui a gente tem esse negócio, não. Ai, que bom. Primeiro, o Instagram da doutora André é O meu Instagram é DRA. DRA de doutora. Ponto Andrea Andréia Brito. Com 2 T's ou com T só? Um T só. Tá. Doutora Andréia, Sem I. sem I, Andréia Andrea Brito. Brito. Doutora Andréia Brito. Você vai lá, harmonização facial, etc e tal. Fica onde a clínica e o instituto? A minha clínica fica na rua Padre Carapuceiro, no Boa Empresarial viagem. Vicente do Rego Monteiro, bem pertinho do Shopping Recife. Ah, que massa. Qual é o Bem andar pertinho. É o 10º andar. 10º andar. E a escola, né, o meu instituto, fica no Empresarial Center 3, ao lado do Shopping Recife. Ah, sim, sei. Assim, atrás do Imperial Suite, aquele flat, não é isso? Isso. Qual é o andar lá? É 9º andar. 9º andar. Bom, gente, vai fazer? A gente conversou aqui, foi um papo maravilhoso, um papo de 40 coisas. Ó, passamos rapidinho, tá vendo? Com a doutora Andréia Ribeiro, professora, morou muito tempo em Porto Alegre, mas é pernambucana raiz, não é isso? Recifense. Quem quiser fazer uma harmonização facial, pode procurar a doutora Andréia. Obrigado pelo teu papo, foi maravilhoso. Obrigada a você. E você tem uma oratória boa, viu? É? Você fala uma linguagem coloquial. A linguagem que o povo entende. Que bom. Né? Não foi uma coisa mais de coisa médica, né? Aquele como advogado fala, né? Aquele advogado, como é? Prolixo. Juridiquês. Você tem uma linguagem legal. Obrigado pela tua entrevista. Obrigada. Tamo junto. Estamos juntos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já fiz curso de oratória. Ah, que bom. Não foi com você. E eu recomendo a todas as pessoas que querem, até para falar no Instagram, nas redes sociais, que façam curso de oratória. Está vendo que eu sabia que ela tinha feito o curso de oratória. Eu chutei, mas acertei na mosca. Parabéns, então, pela tua oratória. Valeu, galera. Um abraço.